Feiticeiras de todo o Brasil, mais uma vez aqui reunidos, só que dessa vez com um time gigantesco pra gente falar sobre essa finale de season e finale de série. Como vocês sabem, sou eu, a Tamires, e estamos aqui com o Gabriel, que esteve em todos. Eu quero um spin-off da Área Aventureira. HBO, faça isso. A Juliana, que participou de outros dois. Oi, gente, boa noite. É um prazer, ao mesmo tempo que dói no coração, estar aqui para falar sobre o último episódio de Game of Thrones. E hoje, participação especial da nossa outra host, Débora. Oi, gente, agora eu quero só ver um spin-off do Drogon caçando o Jon Snow ou da Daenerys voltando como rainha da noite para caçar aquele miserável. E uma visita especial, o Renegado, já estávamos com saudade já. Pois é, eu tô de volta depois de um longo inverno. E, gente, eu queria começar falando a frase Tyrion, tá? Que ele fala assim: o que une as pessoas? Exército? Ouro? Bandeira ou a história? Então fica a pergunta aí pra vocês, o que vocês acham se ele fez um bom discurso. Vamos lá, vou fazer um breve resumo. A gente começa com a destruição, né? O que aconteceu depois do fogo no parquinho, o que aconteceu em Game of Thrones, e que Daenerys pegou e queimou tudo, e logo depois a gente tem a execução dos homens da Cersei. Todos aqueles que se fizeram do exército dela acabam sendo executados contra a vontade de Jon Snow. Aí a gente também tem o Tyrion lá achando o irmão, né? E lamentando. E aí vem, acho que é uma das partes que mais me chamou a atenção, que é a Daenerys dando seu discurso e nomeando o Verme Cinzento como comandante das suas tropas. E no discurso dela, eu acho que uma das coisas que eu fiquei bem balançada, assim, é a questão de ela usar a liberdade e a tirania para se defender, apesar de não querer liberdade e ser uma tirana. Ela tirou isso do manual básico do ditador, né? Uhum. Fala em liberdade, fala que vai libertar os povos, quando na verdade ela escraviza eles em nome de uma doutrina, de um ideal, de uma ideia. Ela não escraviza, ela executa quem não concorda. É que assim, mostra que ela tem impiedade, sabe? O tempo todo você vê no discurso dela que ela tá falando de uma coisa, mas que ao mesmo tempo todo mundo que for contra não tem liberdade pra ir contra as ideias dela. Mostra o quanto ela acha que o que ela tá fazendo é certo, que ela acha que ela tá quebrando a roda, quando na verdade ela é a roda. Ela é uma tirana como qualquer outra, só que mais violenta. Eu acho que ela não é uma tirana como qualquer outra. Ela é uma tirana que eventualmente queima cidades. Cara, do jeito que você fala, parece que ela não libertou escravos, que ela não, sabe? Parece que a única coisa que ela fez a série inteira foi queimar cidades. Ela queimou Astapor também. Não, ela tem boas intenções, ela quer fazer o certo, mas ela quer impor o que ela acredita que é certo. Ela não é sádica, ela não quer fazer as coisas pelo prazer de ser uma tirana, de que eu quero ver as pessoas se curvarem diante de mim, mas é porque ela acredita que a moral dela é certa e que as pessoas têm que seguir ela. Mas isso é básico de todo tirano. Dificilmente você vai achar um tirano que, não, eu vou fazer isso porque eu sou do mal. Na cabeça do tirano, ele é o herói, ele é o escolhido. Ele toma atitudes brutais e acaba tirando a liberdade dos povos e dominando eles e controlando eles. E sim, essa é a personagem. Ela teve momentos gloriosos, ela teve momentos incríveis e teve momentos terríveis. Ela fez essa jornada toda até se tornar a vilã. E a vilã tirana. Aliás, acho legal a gente falar desse primeiro momento, porque é muitos paralelos com a Segunda Guerra Mundial. Aquele momento do Jon andando por tudo queimado, com as pessoas queimadas, os corpos queimados, as pessoas queimadas andando, aquilo ali se você ler Hiroshima, do John Hersey, é a descrição do que aconteceu com Hiroshima. E o discurso dela, todo o visual, o jeito que ela fala, o posicionamento das tropas, tudo, remete ao nazismo. O vermelho e o negro, a bandeira, tudo ali é pra lembrar nazismo. Foi uma cena muito impactante. Foi muito bonito o quadro da cena, mas eu queria fazer uma defesa da Daenerys aqui, porque eu acho que
Eu acho sim que foi importante para que o final da série fosse justo e fosse coerente, que a Daenerys terminasse desse jeito. Eu não sou essa pessoa que vai assinar a petição e nem acho que teria que refazer a temporada, nada disso. Mas eu acho que a Daenerys botou o pé em Westeros na última temporada, na 7ª, com boa vontade. Só que as condições de pressão e temperatura não foram gratas com ela. Então ela foi recebida com hostilidade. Ok, ela podia muito bem ser vista pelas pessoas de Westeros como uma herdeira do Rei Louco simplesmente, que, enfim, não merecia uma segunda chance. Mas eu acho que se não fosse toda essa atmosfera de hostilidade que a recebeu, que ela teria tomado decisões diferentes. E além disso, se ela tivesse tido aliados, quando eu digo aliados, eu digo a galera ali do governo mesmo, né? Tanto o Tyrion quanto o Varys e tal. Se ela tivesse tido uma galera mais fiel a ela, mais íntegra, porque eu acho que o que ficou muito grave, né, no governo da Daenerys foi essa instabilidade dos parceiros dela. Que tinha a hora que eles estavam com ela, tinha a hora que eles não estavam. É assim, muito em cima do muro. Então, assim, tudo bem, a responsabilidade é dela, ela que queimou a cidade toda, ela que tomou essa decisão, mas eu acho que foi complicado estar na pele da Daenerys essa temporada, sabe? Assim, eu concordo com você, Gil, e isso a série fez muito bem. Eu concordo que se as coisas tivessem sido diferentes, talvez ela tivesse agido diferente. Só que, mediante ao que aconteceu, ela tomou um caminho que outros personagens talvez não tivessem tomado, outros personagens talvez também tivessem tomado, se fossem colocados na mesma situação. Mas esse foi o caminho que ela tomou, foi o caminho que, ao mesmo tempo, ela foi pressionada e, ao mesmo tempo, ela escolheu. Outros personagens foram traídos, outros personagens escolheram caminhos diferentes. Então, você mesmo falou que não, obviamente não justifica. E sim, ela teve razões pra isso, mas não diminui o fato dela acabar se tornando a maior vilã da série. E ela teve o final à altura, né? Você acha ela a maior vilã da série? Eu acho que a Cersei tem esse estandarte ainda. Por uma questão de tempo. De tempo sendo vilã, sabe? Assim, eu entendo. Se for pra colocar em vilões que eu mais odeio, disparado é o Joffrey. Mas por todo o caminho que a Daenerys fez, ela foi construída pra ser a maior vilã da série, no final. Tanto é que ela é o último desafio. Mas ela não foi a maior vilã da série. E se essa foi a intenção de D&D, eu acho que eles construíram mal. Eles podiam até ter feito isso, e podia até ter ficado muito bom. Mas eu acho que não ficou claro isso. Ficou parecendo realmente que a Daenerys perdeu o controle e ficou meio loucona, entendeu? Foi muito apressado, talvez. Eu não acho que ela perdeu o controle. Eu acho que ela é muito mais ambiciosa do que o Trono de Ferro. E aí não torna ela vilã, só torna ela ambiciosa. E o discurso dela nesse começo já diz isso pra mim. Ela fala assim, eu já libertei todos vocês. Agora a gente tem que libertar o mundo. E ela fala depois de um novo mundo que não é o conhecido. Sabe? Ela acredita que ela é a salvação. E esse é o grande problema dela. É que quando ela vê que o dever dela tá cumprido, que o trono de ferro é dela, ela nem senta no trono. Ela já imagina algo maior pra ela. Tipo, alcancei o meu objetivo. Agora eu vou mais longe. Eu vou dobrar a meta. A série trata ela como se ela fosse a maior vilã. Sim, ela foi a última vilã. Ela foi a última ameaça. Se a gente depois entrar na questão dos Azor Ahai, a gente vai ver que é possível você interpretar a profecia do príncipe que foi prometido como se ela fosse o inimigo a ser derrotado. Eu já achava que o Jon era o Azor Ahai mesmo antes, assim. Porque eu acho que a história dele, mesmo ele não tendo estourado a cara do Rei da Noite, eu acho que ele era o Azor Ahai de qualquer jeito, assim. Porque não teria tido batalha de Winterfell sem a figura do Jon. Mas eu acho que essa interpretação que você fez é bem interessante também, assim. Acho que faz muito sentido. E sobre o desenvolvimento, eu concordo que foi apressado. A temporada inteira foi apressada. Volto a insistir. Eu não sei de quem partiu a decisão de reduzir o número de episódios, fazerem episódios mais longos, mas não foi boa. Eu acho que, depois a gente vai entrar mais nisso, mas um dos erros graves da resolução da série, que eu gostei, de quem senta no trono,
é que eles não desenvolveram bem as outras casas nessas últimas 2, 3 temporadas. Eles não desenvolveram bem a política ali envolvida. E por isso acabou não tendo, para alguns, para mim funcionou, o impacto que se esperava aquela reunião de conselho ali que se forma. Mas o desenvolvimento da Daenerys em si, eu não acho que foi ruim. Eu acho que eles poderiam ter feito de forma diferente, eles poderiam ter dado mais ênfase nessa transformação dela na vilã, na última vilã da série, mas eu acho que foi feito de uma maneira satisfatória, assim. O arco dela foi cumprido. O arco dela de anti-heroína até a vilã foi cumprido. Eu tenho uma pergunta. Você acha que ela é vilã ou que ela foi feita vilã pelas circunstâncias? É a mesma coisa no final. Assim, dizer que ela foi vilã pelas circunstâncias é tirar totalmente a escolha dela. E dizer que ela é vilã por ser vilã também é ignorar toda a construção que foi feita até o momento. Então é um pouco dos dois. Ela, ao mesmo tempo que ela decidiu o caminho que ela quis fazer no final, ela teve todo um contexto que possibilitou que ela tomasse aquela decisão e que aquela decisão não soasse incoerente. Ao contrário do que a internet está dizendo, a decisão dela de queimar a cidade, de mandar um recado para os 7 reinos falar: eu mando aqui e quem me desobedecer vai queimar, vai ser o meu jeito, a minha visão de mundo, estava sendo construída desde o início. Seja pelo orgulho dela, seja pelos traumas que ela passou, tudo levou a isso. Mas ela também, você vê que ela, desde o começo a gente tá vendo que ela sempre combateu fogo com fogo, cara. O pessoal chegava e aprontava alguma coisa pra cima dela e ela contra-atacava no mesmo nível, entendeu? Ela chegou lá, mandou pregar todos aqueles caras que eram escravos, é que ela sempre foi assim. Eles, porque nem aqueles Dothrax, quando eles queriam que ela ficasse junto com as outras viúvas, ela entrou lá, aí, você vai morrer, que tal, que... Aí ela pegou e tacou fogo, entendeu? Os caras foram queimados vivos. Sim, ela sempre foi isso. É como o Tyrion falou na cena que ele tá conversando com o Jon. Ela queimou donos de escravos, a gente aplaudiu, porque eles eram homens maus. Ela queimou Dothrax, a gente aplaudiu, porque eles eram homens maus. Só que fez isso e quando ela passou a queimar gente que também não era tão mal. Os pais não, o pai... Foi o caminho dela, foi o caminho que ela escolheu. O pai do Sam e o irmão do Sam, naquela guerra que eles foram capturados, aí ela juntou todo mundo na frente, tinha que jurar lealdade a ela, senão ela ia matar ele. Aí ele falou, não faz isso, tal. As pessoas assim que estavam... Esqueci o nome, o próprio Tyrion, né, pediu pra ela não fazer. Ela falou, não, senão muitos outros, porque não era uma morte digna, entendeu? Também, eu não, se eu permitir, muitos vão querer. Aí pegou e matou. Eu acredito que assim, a Daenerys, ela é uma personagem. Tudo isso fez ela se tornar uma das personagens mais cinzas que tem. Porque ela é aquela personagem que eu não acredito que ela seja louca. Eu acho que ela se enquadra muito mais no perfil grandiosa do que louca. A Daenerys, ela sempre foi sanguinária, mas por muito tempo ela ainda tinha questionamentos, sabe? Em quem ela ia aplicar o fogo e o sangue dela. Como eu posso dizer, apesar de ser absoluto. Aí chegou um ponto de que, tipo, ela acertou tanto no julgamento dela, acertou entre aspas, que ela não precisou mais se questionar. Tipo, então beleza, eu tô certa. E somado a isso, também teve o desejo dela de ser amada. Ela queria muito ser amada e ela acreditava que ela merecia esse amor dos povos. Ela queria ser amada como ela foi amada pelos escravos que ela libertou. Quando esse amor não aconteceu, isso quebrou ela, de alguma maneira. Ela, peraí, eu tô vindo aqui pra acabar com a tirania dos usurpadores, que na cabeça dela eram terríveis e destruidores, e estavam destruindo, acabando com Westeros. Como assim? Eu, a escolhida, a não queimada, não vou ser amada pelo meu povo? Isso também acho que é um fator decisivo nessa transição dela. Eu acho que outra coisa, a Daenerys, no momento que ela descobriu que ela não era mais a herdeira legítima do trono, ela que sempre acreditou nessa questão, ela é monarquista. Muitos são ali, menos o Sam. Ela perdeu a identidade dela. Imagina você, cara, eu acreditei, eu fiz tudo isso porque era o meu direito, era o meu lugar, e agora você tá dizendo que não era? Imagina como é que não desestabiliza a pessoa.
Quando eu falo que ela é a maior vilã da série, eu não tô dizendo que ela nasceu vilã. O que eu tô dizendo é, ela é a maior vilã da série, porque essa foi a história que a série quis contar, da queda de uma heroína, da queda da transformação de uma heroína trágica em uma vilã. A Daenerys, ela não é diferente do Aegon, por exemplo. O Aegon Conquistador. Só que a gente ouve o Aegon como a gente ouve falar dos grandes impérios do nosso mundo. Império Romano, Império Mongol. A gente tem um deslumbramento por esses impérios e acha que até são coisas muito legais, mas a gente não estava do lado dos povos conquistados. Quando a gente vê o outro lado, dos povos que estão sendo conquistados, dominados e perdendo a sua autonomia em nome de alguém que aparece, de uma tirana, de um tirano que aparece, não é tão legal assim. A gente acaba vendo o quão vilanesco esses grandes conquistadores são. Isso é um subplot de Game of Thrones. Como as narrativas deusam certas coisas, quando, na verdade, você está endeusando pessoas que fizeram seu caminho ao longo de pilhas e pilhas de mortes, e que se você tivesse vivendo essa situação, provavelmente você estaria do lado de um dos povos conquistados e você não acharia tão legal. O que eu percebi é que essa finale é muito de discursos. Eu acredito que a Daenerys, ela é uma rainha que seria perfeita para conquistas, mas ela não é uma rainha perfeita para paz. Ela é muito ambiciosa para se manter no seu lugar. E essa é a grande questão. O que torna ela uma grande rainha ou uma vilã ou uma tirana? É a questão de que ela não sabe ser uma rainha de paz. Porque no sangue dela tá, como falaram, né? Sangue e fogo. Então ela seria perfeita em caso de conquistas, como ela se provou a série inteira. A questão é que eles não precisavam de uma rainha conquistadora. Eles precisavam de um reinado de paz nesse momento. Ainda mais porque os 7 reinos, agora 6, já estavam unidos, né? Sim. Eles não precisavam de alguém pra unificar, eles precisavam de alguém pra botar ordem ali na bagunça. Então, o que acontece? Ela era uma rainha apropriada em outro momento. Em outro momento, talvez ela seria uma grande conquistadora e um nome pra se levar e não se banir da história. A questão toda é que eles não precisavam mais dela, entendeu? A função dela era uma função de reunificar os reinos. Depois disso feito, e do Trono de Ferro realmente em paz, ela não tinha mais objetivo, né? Ela tinha um objetivo fora do alcance dela, onde as pessoas não iam amá-la e nem E também temê-la. esse exército de Dothraki que ela tinha, eles não iam viver em paz ali. Os Dothrakis, eles são uma galera que conquistadores, pilham, e eles não iam ficar parados. Então precisava equilibrar as forças agora, né? Não uma força, eles não precisavam mais de uma força de conquista, mas uma força de pacificação. E é isso que a série tentou mostrar em todos os discursos, né? A gente tem mais discursos, que é o da Arya, por exemplo, que vem logo depois, né? Com o Jon, com o discurso até do Tyrion. A própria conversa deles na mesa lá, depois que já tá tudo no lugar, mostra assim, né? O Tyrion fala que perguntou lá pro Sam se água limpa diminui as doenças e tal. Então, tipo assim, aquela era a demanda de Westeros agora. Eles queriam cuidar das pessoas, cuidar do saneamento. Eles não queriam mais ficar decidindo pra ver de quem seria o poder, né? Reconstruir o que foi destruído. Eles queriam realmente cuidar da cidade, né? Governar de fato. E não mais ficar brigando pelo poder. E aí que eu concordo com a Débora, ela não é a grande vilã da série, ela só é um personagem que acabou sendo descartável pela situação em que o reino estava, né? Eu tenho outra interpretação. Eu acho que a série ele construiu pra justamente falar disso, de o porquê a gente endeusa conquistadores, quando se a gente estivesse do outro lado dos conquistadores, a gente não acharia tão legal. A gente trataria eles como vilões, sabe? Foi uma provocação. Na verdade, tudo é uma questão de interpretação também, né? Então, cada um enxerga ela como quer ver, sabe? Porque ela foi construída para ser, ao mesmo tempo, uma heroína, no caso de uma unificação, né? E dessa tentativa de se livrar desse conflito entre os tronos,
mas ao mesmo tempo ela pode se tornar uma vilã sim a partir do momento em que ela não é necessária e que a ambição dela é maior do que a própria necessidade do reino. A gente não vai ver isso, porque a série não entrou nisso, apesar de ter mostrado o livro o livro das Crônicas de Gelo e Fogo, mas com certeza a história dela em Westeros vai ser contada como vilã. Ela vai ser contada como a rainha que chegou, que tentou governar todos com a base da força, com dragões, que incendiou cidades, que queimou nobres. De repente ela vai ser chamada como a Rainha Louca. Sim, mas ela não vai ser só com ela, vai ser contada assim lá, mas como ela vai ser contada pelos descendentes dos escravos? O que tá acontecendo com Meereen que a gente não sabe? Então a gente não sabe como é que vai ser. Mas entende, alguns vão contar ela como a rainha louca que chegou e queimou a cidade toda. Outros vão contar ela como a quebradora de correntes. Sim, com certeza vai ter essa narrativa dissonante, tanto em Essos quanto em Westeros. É que ela é descendente do Rei Louco, né? O Rei Louco queria queimar a cidade inteira e chegou o Jaime e matou ele pra ele não fazer isso. E ela é descendente do Rei Louco e ela fez o que ele queria fazer, né? Ela queimou a Kingsland, né? Ela realmente fez isso. Ela vai ficar conhecida nos Sete Reinos, na história Westerosi, que é a história que a gente acompanha, como a Rainha Louca, mesmo que ela não esteja louca de fato. Sim, mas o que eu quero dizer é que a Daenerys, ela não pode ser uma personagem resumida a vilã ou heroína, porque vai ter lugares em que ela vai ser a vilã, mas para outros ela é a quebradora de correntes, para outros ela é a não queimada. Entende? Ela é uma personagem que ela é muito grande pra ter um título só, pra ser uma coisa só. Eu entendo isso, mas só que pra mim também a série queria contar a história da queda de uma heroína, da história de alguém se tornando vilã. Ela queria contar a mesma história que se conta nos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars. A queda de um herói, a transformação em um vilão. O Darth Vader é o maior vilão de Star Wars. A Daenerys é a maior vilã de Game of Thrones. Uma das belezas da história é que a gente pode desconstruir e reconstruir personagens. Como tem sido feito... O meu trabalho é esse. Eu construo ou desconstruo personagens. Essa é a beleza, entendeu? De a gente assistir e a gente poder ter diversas análises. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estava dando aula de Getúlio Vargas. Para muitos, é o maior presidente do Brasil. Para outros, é um ditador louco, fascista, entendeu? Então, essa é a beleza de toda essa história. Você interpreta como você quiser e as pessoas não conseguem aceitar isso, sabe? Tipo, a interpretação é, tipo, talvez isso. Como uma personagem incrível pode se tornar aos olhos dos outros uma vilã. Ao mesmo e ela não tempo deixa de ser incrível, mesmo sendo uma vilã. Como é que você pode taxar... Como é que você pode taxar uma pessoa que foi incrível a jornada inteira por um final de vida por causa de uma sequência de bobagenzinhas que ela vai fazendo e se tornar a maior vilã de todas? Então eu acho que essa é a beleza que a gente tem nesse último episódio, entendeu? De você poder fazer e raciocinar sobre essas diversas interpretações. Então, tem uma frase que eu vi no Instagram aí da vida que eu acho que define muito bem o personagem da Daenerys, que é assim: morra jovem, ou morra como um herói, ou viva tempo suficiente para se tornar um vilão. Eu acho que a trajetória dela definitivamente não a coloca nessa posição de maior vilã de Game of Thrones. Eu não concordo com o Gabriel nesse ponto. Mas eu acho que a série, né, a história, quis transformá-la numa vilã. E ok, e ponto, sabe? E eu acho que a grande beleza da personagem é justamente essa rede de complexidades que faz com que vocês fiquem tretando, assim. E vários outros fãs também. A Daenerys, ela levou o exército dela todo lá pro norte pra batalhar com o Rei da Noite, né? Ela ia jogar tudo, ela arriscou o que ela tinha, entendeu? Pra deter o Rei da Noite. Enquanto a Cersei não. A Cersei juntou o exército dela e ficou esperando que ia matar todo mundo. E ela ia derrotar a força que sobrasse, que ia tá menor, entendeu? É isso que ela pensou. Eu só quero deixar uma coisa clara. Quando eu falo que ela é a maior vilã de Game of Thrones, eu não tô falando que ela é mais cruel. Eu não tô falando que ela é mais terrível. Eu não tô falando que ela é o Ramsay. Eu não tô falando que ela é o Joffrey. Eu não tô falando que ela é uma coisa terrível, um monstro destrutivo, horrível. Não. O que eu tô falando é... ela é a maior vilã porque a gente acompanhou essa jornada dela desde o início pra ela se tornar essa vilã. A gente sabe o que levou ela a ser a vilã. A gente não sabe o que levou o Joffrey a ser o vilão. Tudo bem que não tem muito motivo, eles são um babaca. Mas
A gente sabe disso. Por isso que ela é a maior vilã de Game of Thrones. Ela foi construída para ser a maior vilã de Game of Thrones. Ela é só uma vilã? Não. Ela é extremamente complexa. Mesmo sendo vilã, isso não diminui a complexidade dela. Só que eu não consigo encarar ela de outra forma depois de tudo. Ela é a vilã. A história foi da transformação dela numa vilã. Então, vamos lá, pra gente acabar com essa coisa de um monstro negro, vamos... Assim, eu acho que é interessante, na minha opinião, analisar todos os discursos que vai construindo isso. Eu acho interessante, eu não sei se vocês acham. Tanto que eu dei muita mais ênfase aos discursos e algumas pinceladas dos discursos que eles vão dando no decorrer desse, pelo menos, último episódio. Um deles foi da Arya chegando pro Jon e falando: Jon, é o seguinte, eu consigo ver um olhar assassino nela. Eu identifico isso desde que eu sou jovem. O que faz, como eu falei, faz construir essa questão de ela ser vilã. Como eu falei, muito apressado. Ela não teve tempo para se desenvolver como vilã mesmo, como mocinha, né? Não deu tempo, porque ela fez um ato genocida em comparação aos outros, né, vilões, que puderam ser trabalhados, e aí o Tyrion tentando, né, convencer, diz que é o destino dela. O destino dela é sangue e fogo, e que você tem que cuidar com essa questão da vingança e da lealdade. Até que ponto você vai vingar, até que ponto você vai ser leal ao seu propósito. E ele fala que muitas vezes o amor a alguma coisa tira a razão. E eu acho que foi aí que eu entendi ela. Ela tinha tanto amor pelo que ela iria conquistar e tanto amor pelo que ela simbolizava e o que a família dela simbolizava, que ela perdeu a razão. O orgulho, né? É a queda do herói clássica. O orgulho que destrói tudo. Então é aquela questão. Ela era uma apaixonada pelo que ela estava fazendo. Só que em algum momento ali, a paixão falou muito mais alto que a razão. Tanto que quando ela olha o trono e quando ela vê os princípios que ela tem de construção de um novo mundo, de transformar um mundo em algo melhor, ela está sendo legítima, ela realmente acredita nisso. Mas a paixão e o fogo que ela tinha por esse ideal levou ela a alguns lugares que ela não deveria ir. No caso, né, incendiar toda uma cidade. Uma coisa que a Arya falou, o Tyrion falou pro Jon foi, cara, ou a gente para a Daenerys agora ou não vai parar mais. Por isso, ela ser um personagem apaixonado. Sim, se ela não fosse parada ali, ela ia achar que tava libertando as pessoas, mas na verdade ela ia estar escravizando elas a viverem sob o jugo dela, todos eles. E quantas cidades iam ter que ser queimadas pra ela construir esse novo mundo dela? É o que Tyrion fala, né? Não, ela ia virar um monstro grande demais que engolir todo mundo e ia dar mais pra parar. Então o momento de impedir ela era aquele, né? E é aquilo. Não é que ela seja louca e nem nada do tipo. É que o ideal dela virou muito maior do que a razão, entendeu? O perigo de você ser 880, né? Ela levou muito a sério o compromisso que ela tinha com a libertação dos povos, com a questão da criação de um novo mundo bom, porque ela só viu maldade a trajetória dela inteira, né? E ela usou de maldade, mas não porque ela queria, mas porque ela acreditava que era necessário. E ela pensava que a maldade que ela tá usando era uma maldade justa, correta, quando na verdade essa maldade foi moldando ela, deixando ela cada vez mais fria, mais tirana. Tanto que eu acho que o que levou ela à morte no final não foi nem o Jon, foi a ambição dela, que foi muito maior do que o trono era, entendeu? Porque na cabeça dela era maior do que o trono. É simples assim. O trono de ferro era um passo para mais coisas. E aí essa ambição ela tinha que ser detida de alguma forma. É legal ver que o Jon ainda tenta falar com ela, fala assim: mas já tá bom, né? Já tá bom. Ela, não. Vamos mais. Não, por favor, melhor parar. Não, vamos mais. Aí não teve jeito. E eu acho que esse diálogo deles foi até o que salvou a cena da morte em si. Porque assim, eu achei muito bonito, mas a gente tem que concordar que essa coisa de dar um beijo, enfiar a faca nela,
É bem coisa de filminho medieval barato. É sabe? clichêzaço, Mas eu acho que o diálogo que antecedeu a cena meio que fez a coisa funcionar, pelo menos pra mim, porque a Daenerys estava lá pirando na piração dela e o Jon até o último segundo acreditando que podia virar o jogo, sabe? Não, querida, linda, vamos fazer diferente aí, repensa isso aí. É aquele clichê que funciona, é aquele clichê que foi bem executado. E assim, uma coisa que eu até li na hora, né? Tipo, cara, tem que ser o Jon pra matar a Daenerys, porque quem é que fazia a guarda da Daenerys? O dragão? Quem era a única pessoa que o dragão ia deixar passar? O Jon. E também tinha os Imaculados, né? Tipo, a Arya conseguiria se esgueirar e matar ela? Conseguiria, mas levaria tempo, ela teria que roubar o rosto de alguém, etc, e blá blá blá. O Jon podia resolver isso mais rápido. Renegado, você queria dizer alguma coisa? Não, é que o Tyrion falando, quando ele conversou com o Jon foi ver ele lá onde ele tava preso, naquela sala, aí ele falou, o Varys estava certo e eu tava errado, tal. E o Varys estava tentando matar ela, né? Tentou envenenar ela. Então, o que mais me chama atenção no discurso do Tyrion pra ele levar o Jon a fazer o que ele fez foi falar do dever que ele tinha, né? E ele era uma pessoa leal. E que a coisa certa não necessariamente ia ser a coisa fácil a se fazer, que ia ser a coisa difícil. E aí ele coloca em jogo, olha, você é o próximo na linha dela. Se você não parar ela agora, com certeza ela vai mexer com você e não vai ser com você primeiro, vai ser com a sua família. Então já leva ele a pensar nos seus, né, nos Stark. Então, aí é que ele tá motivado, né? Ou eu convenço ela a ser... a desistir do que ela tá fazendo, a parar, ou eu vou ter que matá-la. E aí tem o beijo da morte, né? Que é doce, mas é amargo no final. E foi bem a Azor Ahai nissanista ali. Enfiou a adaga no coração. Aliás, a Emilia Clarke sabe fazer cena de morte, hein? Mandou muito bem ali na cara de não tô entendendo nada e tô morrendo. Eu também gostei. Sim. E aí a gente tem que falar do Drogo, da cena seguinte. Sim. E, gente, o que foi ele tentando acordar a mãe dele? Foi sim, eu falo. Faça como a internet colocou. Assim, eu achei interessante também porque ele encarou o Jon. Ele sabia o que o Jon ia fazer. Eu tenho uma outra leitura dessa cena. Eu não consigo aceitar que eles soubessem, porque, assim, dragões são animais inteligentes até certo ponto? São. Foi estabelecido na série. Mas eles são inteligentes tipo um cachorro. O Drogon não viu ele matando ela. Não viu. Então, ele não ia conseguir fazer a conexão. Mas, até porque se ele visse, se ele tivesse feito a conexão, ele teria matado o Jon. Então, eu acho que ele não fez a conexão. Mas ele percebe que o problema todo dela ter sido morta foi o trono. Tanto que ele queima o trono. Eles tentaram mostrar isso. Eu achei que isso foi mais um momento catártico do que... Foi simbólico. Foi mais simbólico do que, de fato... dentro do lore. Eu achei assim, pra mim pareceu, que ele chegou e queria descarregar a fúria dele. Então você viu que primeiro ele chegou pra descarregar em cima do Jon mesmo. Só que aí depois ele virou e soltou o fogo pro lado, aí começou a soltar e se concentrou no trono. Tanto que deu a impressão que ele ia matar o mas Jon. foi um símbolo, né? Game of Thrones mostrando que o único amor fiel é dos animais. É o que eu tinha colocado. A menos que eles sejam lobos de CGI e sejam abandonados. Que ainda foi fiel, ainda foi bonzinho. Mas, gente, Sim. Cachorro abandonado volta. Vocês aqui não sabem. Que dó. Mas foi muito direito. Ele tentando acordar a mãe dele e depois ele pegando ela com todo cuidado pra levar ela pra Na verdade, isso é uma grande alegoria, né? Eu acho que essa cena dela sendo morta, com o dragão queimando o trono, olha, o poder levou ela à morte. Esse foi o custo que ela teve pra chegar no poder, morrer. A luta dela foi pra conseguir o trono. Não tinha mais Daenerys, não tinha mais trono. Era um outro lado dela. Então eu achei que foi uma simbologia justa. Assim, a gente não falou que o Tyrion ele foi preso também, né? Por conta da traição dele. E essa pra mim é a melhor cena do episódio. Melhor até que a cena da morte, que foi bem bonita. Uhum. É o Tyrion fazendo o discurso dele e meio que jogando na cara da audiência que tava tudo lá, que a gente escolheu não ver o caminho que ela tava traçando. Uhum. Porque ela matou os mestres de escravos crucificados, a gente disse, tudo bem, são pessoas ruins. Ela matou os Calazares lá, tudo bem, são pessoas ruins.
A gente sempre meio que passava pano para as atrocidades que ela cometia porque foram em cima de pessoas ruins. Quando ela começou a cometer essas atrocidades em cima de pessoas não tão ruins assim, como foi o caso do Starly, como foi o caso da cidade, a gente se chocou. E muitas vezes se revoltou, muitas vezes fez abaixo-assinado, isso é outra história. E eu acho também que colocar aquele discurso na boca do Tyrion foi importante para desenhar algumas coisas. Quem ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, qual foi a da mudança, entre muitas aspas, repentina da Daenerys, pôde fazer essa associação. Porque é diferente, né? Porque, por exemplo, a gente assiste a série com o background dos livros e com um comentário de um monte de pessoas que, enfim, são super especialistas nisso. Agora, quem simplesmente liga a TV, assiste e desliga, pode ter ficado com os gaps aí da Daenerys, né? Do desenvolvimento dela. E eu achei que esse discurso do Tyrion amarrou bem tudo isso, assim. Eu gostei. E esse eu acho que é um dos erros da série, não ter trazido esse plot da queda da Daenerys com o plot principal antes. Mostrar mesmo pro público, ó, ela vai cair em letras garrafais, porque ir desenvolvendo a conta-gotas gerou muito ruído, e que talvez não tenha sido tão favorável pra série quando a gente olha na recepção geral. E eu acho assim, Game of Thrones, ela é uma série que ela cresceu muito, muito. Então, de repente, quem tava acompanhando ela não era só o pessoal que gosta de ver uma série uma história mais refinada, com personagens mais complexos. Muita gente tava assistindo porque gostava, sei lá, da fantasia, gostou das lutas, que estavam acostumados com uma linguagem mais preto e branco de personagens e de narrativas. Sim, o Game of Thrones virou um fenômeno cultural, assim, caiu na armadilha do... Game of Thrones entrou no trio do inferno, que é uma série que cresceu demais, que tem um fandom extremamente dedicado e que gerou um hype enorme. Então, independente de qual fosse o final, independente de qual fosse o desenvolvimento, ia ter muita gente revoltada com o final, independente do que acontecesse. Porque não era o final que as pessoas estavam esperando, não era o final que as pessoas teorizaram. É porque, na verdade, o que acontece? Eles já tinham meio que programado um final pra ela. E as pessoas querem dar a sua própria opinião, esperam que a sua opinião seja ouvida, né? Mas na verdade não. Eu acho que essa pausa de 2 anos foi ainda pior, porque gerou muito mais hype, gerou muito mais expectativa. As pessoas não tinham outro conteúdo de Game of Thrones a não ser teorizar sobre Game of Thrones, ler teoria de Game of Thrones. E foi o que aconteceu, porque é normal quando uma série fica tão tempo afastada da TV, dá uma queda de audiência, assim, de uma temporada pra outra, porque muita gente larga, não volta. Só que não foi o que aconteceu. Os últimos episódios quebraram recorde atrás de recorde. Então, o que essas pessoas ficaram fazendo nesse tempo? Ficaram teorizando, ficaram criando um monstro, ficaram chocando o seu próprio dragão. E nunca ia corresponder, porque nunca ia ser o que as pessoas queriam, nunca ia ser o que as pessoas esperavam. A Game of Thrones estava contando uma outra história. E, Gabriel, eu acho que uma coisa eu acho que seria que, tipo, essas pessoas que estão gritando muito de ódio, fazendo petição e tal, seria a mesma galera que ia reclamar muito também se o final fosse acabadinho em glacê, sabe? Então eu acho que falta um pouco das pessoas segurarem a bola e perceberem que, tipo, que eu achei... Uma vez eu vi um vídeo, acho que foi da Mikan, falando que o George R. R. Martin se considera um autor jardineiro, né? Que deixa os seus personagens crescerem e ele vai só podando. Ele não é um arquiteto que vai e planeja tudo, mede tudo, e aí os personagens ficam naquele limite estabelecido por ele. E eu acho que o Christopher Nolan. Mas o último episódio da série, pra mim, me trouxe muito isso do jardineiro. Eles deixaram que os personagens passassem por aquilo que seria natural pra eles passar, que seria uma consequência óbvia. É claro que eles cortaram algumas coisas, por exemplo, se fosse tudo muito óbvio, muito jardineiro, o Jon Snow teria morrido, o Tyrion provavelmente teria morrido também. Eles deram uma forçada no roteiro, não tem como negar isso. Mas eu acho que minimamente eles deixaram isso acontecer, sabe? E eles entregaram esse final agridoce
Que é essa coisa assim, tudo bem, tá todo mundo meio que bem, mas aquele, sabe, na garganta, aquele nozinho de que por muito pouco as coisas poderiam ser diferentes. Sim, mas assim, uma coisa que eu queria falar disso que você falou de personagens que vão crescendo, né, e que ele só vai podando, é por isso que a gente pode pensar que o fim da Daenerys, seja por quem fosse que escrevesse, não podia ser muito diferente. Eu queria fazer um adendo aqui, porque começar a surgir gente reclamando, eu duvido que o Martin vai fazer esse final. O final vai ser esse, tá, pessoal? O Martin já disse. O caminho pode ser completamente diferente, os acontecimentos podem ser completamente diferentes, mas o final vai ser esse, tá? Então, se acostume. Ele se inspira na Guerra das Rosas. E realmente, o que mais você poderia esperar é uma pessoa aleatória sentar no trono. Porque foi assim que a Guerra das Rosas terminou, gente. Duas famílias batalharam até a morte pelo trono. E quem apareceu foi uma família que tinha algum traço de alguma das famílias que sentou no trono, bonito, formoso, e foi mais ou menos. Aquele governo mais ou menos de transição, para depois inaugurar um outro tipo de governo. Então, não espere menos do que isso, porque a inspiração dele é nisso. É alguém aleatório. Naquela cena do conselho, o que faltou naquela cena foi colocarem um adendo do Bran assinando a Magna Carta depois. Sobre o Tyrion eu queria falar porque eu tava um pouco assim chateada com o personagem do Tyrion, principalmente nessa última temporada. Repito, eu não acho que essa última temporada foi ruim, assim, teve problemas, mas eu não acho que ela foi ruim. Só que o Tyrion, ele sempre foi esse personagem que as pessoas atribuíam muita inteligência a ele. E eu fiquei impressionada como o Tyrion fez cagada atrás de cagada nessa temporada. Tipo, esse último episódio, pra mim, foi meio que a redenção dele, porque ele fez bons discursos, ele meio que voltou à vida. Mas assim, ele foi um personagem mal trabalhado nessa última temporada. Assim. Ele teve ideias muito gerimbons, assim, botou o povo nas criptas, todo mundo sabia que o Rei da Noite ressuscitava os mortos, tipo, umas coisas meio... Ele traiu o Varys, que ficou uma coisa assim... Ele precisava fazer, mas ficou esquisito, sabe? E, enfim, eu achei que esse episódio foi muito bom pra ele também como personagem. De resgatar esse Tyrion antigo, digamos assim. Eu acho que o Tyrion, ele sofreu na série a mesma coisa que ele sofre no último livro. Porque ele é um personagem que funciona muito bem na trama política. Quando ele tá ali maquinando, quando ele tá na relação de poder com as outras casas. Por exemplo, tem aquele lance legal que ele quer descobrir o traidor nas primeiras temporadas. Ele manda uma carta, ele conta uma história pra cada um, pra ver qual é que vai vazar, quem é que tá vazando as histórias. E quando ele ficou em uma outra posição, como ele ficou em uma posição de estrategista de guerra, muitas vezes, isso acabou tirando dele o melhor dele. No Dança com os Dragões ele também sofre isso. Os capítulos dele não são os melhores, os capítulos dele são um pouco maçantes, e a série não conseguiu trabalhar o melhor dele nessas últimas temporadas. Nesse último episódio, foi o Tyrion que a gente estava acostumado. Eu acredito que é por conta de ninguém ser bom em tudo. Eu acho que ele é bom articulando politicamente, e é o que ele vai fazer daqui pra frente, entendeu? Sim, mas que ele foi o grande... Podia-se dizer que quem matou a Daenerys foi ele? Podia. Sim. Ele foi o que... Se a Missandei foi a pilha errada, ele foi a pilha, entre aspas, não me queimem vivo, a pilha certa para impedir. E isso foi uma crítica, é uma crítica também que eu tenho a esse episódio. Eu, assim, não tem como dizer, por exemplo, que foi a Arya que matou o Mindinho e tirar a responsabilidade da Sansa. Então, como é que você pune o Jon Snow e dá o broche de mão do rei pro Tyrion, sabe? Isso é uma coisa que eu achei também... Que, assim, em um episódio a mais, 2 episódios a mais, pode até ser que ficasse bom. Mas do jeito que foi, pareceu só assim, o Jon Snow, Stark, fracassado, bulinado de sempre, tem que se ferrar, entendeu? Assim, eu entendo, mas eu consigo ver uma certa lógica, sabe? Porque a gente já vai entrar direto nessa cena do conselho? Acho que sim, já pode entrar. Então, porque essa cena do conselho, eles têm que decidir o que vão fazer com os caras e quem vai ser o rei. O Jon Snow tinha o melhor claim ali, só que ao mesmo tempo tinha uma galera das casas importantes, das casas mais poderosas, que não queria ver ele
nem pintado de ouro, porque ele matou a Daenerys, eles estavam apoiando a Daenerys, eles estavam putos. Ou não tinham muito interesse em colocar um outro rei Targaryen correndo o risco de dar ruim de novo. Porque, vamos ser sinceros, os Targaryens estão bem mal falados em Westeros. Então, esse exílio foi uma questão de resolver com as casas, e foi uma questão de meio que se livrar da ameaça do Jon Snow. O Tyrion não tinha isso, o Tyrion não tinha claim ali pra ser uma ameaça ao trono. Por mais que a gente sabe que o Jon nunca ia contestar o trono do Bran, nunca ia tentar tomar o trono do Bran, mas o Martell que tá lá não faz ideia. A Yara tá pouco se lixando, sabe? São essas coisas. Por isso que eu acho que é o que faltou. Se eu tiver que dizer um grande problema desse último episódio, é que sofreu a consequência do que relegou durante as últimas temporadas, que foi toda essa intriga política entre as casas. Porque essa cena teria muito mais impacto e ficaria muito mais palatável, muito mais dedutível, se você tivesse me mostrado todos os interesses das casas daquela conversa, daquele jogo de poder. Eu acho que faltou isso. Mas a solução foi boa. Eu só quero falar uma coisa antes da gente começar a discussão, que na Guerra dos Tronos, no Jogo dos Tronos, quem ganhou foram os Starks. É basicamente, alguém tinha que ganhar e quem ganhou foram eles. Ganhou o gelo. Sim, né? Acharam que estavam na pior? Sim, se isso é pior, virou. Eles têm 2 reinos agora. 2. Um que vale 6. O preço da paz, na verdade, foi o banimento do Jon Snow. Eu tinha até colocado, né? O conselho bane ele por paz. Se eu quero um governo de paz, então eu não posso ter o Jon Snow por perto. Porque ele representa, em algum momento, a guerra. Ele vai sempre ser um motivo ali de tensão entre as casas, e um motivo até de medo das casas dele, sei lá, vai tomar o trono. A gente sabe que não vai, mas vai explicar isso pra eles. Ele é o resquício que tem da guerra. Então, o preço da paz é o Jon Snow fora. E o Tyrion explica isso. Olha, você não vai poder casar, você não vai poder ter esposa, você vai ter que viver como retirado. E esse é o preço que você tem que pagar. Gente, isso é uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão, eu duvido. Eu acho que se o Jon encontrar lá uma Ygritte 2.0, ele vai ficar com ela e zero fucks pro que o Westeros pensa ou deixa de pensar, sabe? Assim, eles mandaram pra Patrulha da Noite. Quando o Tyrion falou Patrulha da Noite, só faltou ele piscar pra câmera. Patrulha da Noite, hein? Então vamos lá. Então o Tyrion, ele comparece diante do conselho, né? Como então um prisioneiro de guerra, como um condenado por traição. Mas ele tem a palavra, né? E nesse momento da palavra, ele fala, nós precisamos escolher um rei e uma rainha para o trono. E aí fica aquele questionamento, vários deles querem falar, o Sam propõe uma democracia, né? Aí zoam ele falando que então meus cavalos é que vão escolher, que é ótimo essa parte. Um momento cômico no meio. E aí ele fala, né? A frase que eu falei pra vocês é: o que une as pessoas? E aí ele dá várias coisas que poderiam unir, mas que seriam destrutíveis, e ele diz que a única que poderia juntá-los mesmos e unir seria a história. E o Bran era tudo isso, né? Ele era o guardião da memória e da história. Eu vi gente reclamando, de novo, Twitter, vi gente reclamando que o Tyrion fala que o Bran tinha a melhor história do lado da menina que matou o Rei da Noite. Mas sim, pessoal, a Arya não... Primeiro, ela não queria ser rainha. Segundo, ela não seria eleita para aquele conselho que estava cheio de homens por ela ser mulher. E terceiro, mesmo que ela fosse rainha, mesmo que ela fosse eleita, ela nem ferrando ia ser fantoche. Eles precisavam de um fantoche ali. Não, eu até coloquei isso no meu Twitter, cara. Que Game of Thrones é sobre política. E aquela escolha do rei foi uma decisão extremamente política. Tipo assim, cara, a gente tá de boa, não tá? A gente não tá concordando tudo. A maioria das pessoas querem um rei, vamos colocar um rei que tem uma história boa, que o povo vai gostar dele como rei. A gente é que vai governar. Ele é um rei figurativo, sabe? Ele tem uma história que as pessoas vão pensar, puxa, olha tudo que ele superou. Ele é o nosso rei. Eu achei engraçado a Sansa falando, mas ele não pode ter filhos. Melhor ainda. Melhor ainda. E aí eles falam, né? O conselho é que vai escolher a partir de agora os reis. Pronto, resolvido. É quase uma democracia. É um comecinho de democracia aquilo.
Mais ou menos. Eu não vejo isso. É que assim, tem outros exemplos, né, de reinos medievais que você não tinha sucessão por sangue, que você tinha conselhos que decidiam. Essa saída do Tyrion, assim, de... Ah, não, agora é o conselho que vai decidir e essa é a roda que a nossa rainha queria quebrar. Eu acho que isso meio que ajudou a convencer o Verme Cinzento a dançar conforme a música, sabe? Porque ele não era um cara articulador, o Verme Cinzento. Não dava pra esperar que ele fosse ficar ali argumentando. E não dá pra esperar que fosse muito difícil persuadi-lo também. Então... Mas eu achei interessante a série meio que colocar isso como uma tentativa do Tyrion de agradar mesmo, de equilibrar, né, os ânimos. Mas coitado do Verme Cinzento, ele lá querendo mandar o Tyrion. Você não fala aqui, cara. Fica quieto. Mas tu não manda aqui. E aí todo mundo gerando lealdade ao novo rei, né, elegendo o rei como Bran, mas a Sansa diz, não, nós somos o norte... Eu achei bom, eu achei coerente, e o norte finalmente conseguiu ser livre, né? E a Sansa... Não ficou muito fácil? Mas o Bran é Stark, ele não... Assim, essa é a prova definitiva que o Bran vai ser um fantoche. A gente vai se livrar de vocês, tá? Tá bom. Mas o que me incomodou não foi a apatia dele. Não me incomodou, tipo assim, isso não me incomodou. Eu torcia pra que o norte terminasse livre. Mas eu fiquei pensando se os lords das outras casas ficariam tão ok com isso, né? Porque eu pensei que o norte eu acho que é a maior região de Westeros, né? O maior reino ali, o maior distrito. E, eles liberaram o norte, então por que não me liberam também? É claro que a gente sabe que na política nem sempre a independência é a melhor coisa, né? Porque às vezes estar sob o jugo de um soberano é mais confortável. Mas eu esperava, né, que pelo menos houvesse uma contestação, tipo, se você deu a liberdade pra eles, a gente também quer. E é algo que talvez no livro fique mais desenhado. Mas o rei é figurativo, então, tipo, eles não iam... Tipo, quem ia comandar seriam eles. A Sansa só aproveitou e, tipo assim... beleza, a gente vai ser livre agora, né? E o Sam, vamos, bora. A gente tem que entender que mesmo durante toda essa confusão nos Sete Reinos, quem declarou independência mesmo foram só os reinos de ferro e o Rei do Norte. Todas as outras casas, por mais aliança com um, aliança com outro, nunca quiseram se separar, nunca quiseram sair dos Sete Reinos. Então, ter um rei figurativo que só vai manter todo mundo junto, só vai simbolizar o que eles já querem, que é ficar juntos, não é um problema. E quem quiser sair, sai. O Norte pediu um Brexit e deu certo. Pelo menos na ficção. Na vida real não vai dar não, pessoal. Gente, sério, ser independente não quer dizer muita coisa também não. Vide a Escócia. Me lembra muito Escócia, porque ele se inspira, né, na história inglesa. A Escócia é independente e não é ao mesmo tempo. Então, me lembrou muito. Foi independente durante um tempo e depois voltou de novo a ser dependente do Reino Unido. Então, não quer dizer muito, sabe? Não quer dizer muito, só quer dizer que em algum momento alguém do norte pode assumir o trono dos Sete Reinos. Só. Não, o que pode acontecer é daqui a, 3 gerações, eles escolhem um rei de outra casa, o rei de outra casa casa com a rainha do norte e pronto. Unifica os reinos de novo. Mas é exatamente isso. Então não quer dizer muita coisa, sabe? Ao mesmo tempo que quer dizer, nós estamos independentes, quer dizer que essa independência é até ela ser cômoda. Quando ela não for mais cômoda, volta tudo de novo o que era antes e pronto. E finalmente, agora os 6 reinos e o norte iam ter paz. Até que apareça um tirano, um monarca, Até que a Daenerys volte como rainha da noite e queira se vingar de todo mundo. Montado no Drogon zumbi. Ou até uma reforma religiosa. Que seria o próximo passo, né? E aí nós temos, então, a primeira decisão do Bran é escolher a mão do rei. Que, né, fica pro Tyrion. O que vocês acharam dessa decisão? Eu acho que ele rejeitou, meio não rejeitando, assim. Ele de fez verdade. doce. Eu acho que ele já tava cansado, gente. Eu acho, assim, que nas primeiras temporadas o Tyrion pode até ter sido esse cara que queria governar justamente por se achar adequado pra isso, competente pra isso. Mas eu acho que
a decepção com a Daenerys abalou muito o personagem, assim, a confiança do personagem. Ele é exatamente aquilo que como o Bran descreveu, né? Não, ele já pagou por isso, ou melhor, ele vai passar a vida toda consertando os erros que ele cometeu. Então eu acho que é bem isso. Você que vai governar, meu filho, te vira aí. Você que arranjou essa encrenca, se vira. Eu vou ficar aqui na minha cadeira tentando achar o Drogon. Que desculpa esfarrapada, meu Deus. Por sinal, uma pergunta. O que vocês acharam da frase do Bran? Por que você acha que eu vim aqui? Eu acho que, como ele tem spoiler de tudo que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer melhor que o Martin, ele já sabia que o melhor caminho... É tipo o Doutor Estranho em Vingadores. Ele viu todos os futuros possíveis e falou, esse futuro é o melhor. Mas pra ser futuro, eu tenho que ser um rei fantoche. Então é isso que eu vou ser. Eu acho que talvez exista uma história para além das Crônicas de Gelo e Fogo que justifiquem isso. Porque eu ainda sou meio cética ao ponto de achar que toda a trajetória do Bran com o Rei da Noite, toda essa parte mística dele, foi só para que no final das contas ele fosse rei de Westeros, sabe? Eu tenho isso, assim, talvez o George tenha aí alguma história para depois, né? Em que o Bran naquela posição faça mais sentido. Mas eu realmente acho que ele já tinha esse spoiler e também acho que foi bom para amarrar o personagem. Assim, para pelo menos terminar esse capítulo do personagem, né? Porque teria sido muito ruim ver o Bran só lá de figurante, porque era isso que ele vinha sendo nos últimos episódios. Comparado com a inutilidade do Bran toda a temporada, que eu realmente achei que ele ia ter um final Jaime, que você tira e não faz diferença nenhuma na série, eu fiquei muito aliviado. E eu realmente acho que ficou muito mal explicado esse lance do Rei da Noite contra o Bran. Esse negócio da memória dos homens é uma desculpa, mas por que o Rei da Noite estaria tão interessado no Bran? Mas isso foi uma falha. Mas isso foi uma ponta solta. Não, mas esse negócio do interesse do Rei da Noite especificamente, eu acho que foi uma ponta solta deixada de propósito para que a hype do spin-off seja alta, entendeu? Esse especificamente assim, o interesse do Rei da Noite. Quem é o Rei da Noite? Onde ele come? O que ele come? Onde ele vive? Eu acho que foi uma ponta deixada de propósito. Eu não duvido, mas tem essa necessidade, eu me pergunto. Com tanto hype em cima de Game of Thrones, as pessoas, assim, o mundo tá caindo em cima desse final, dessa temporada. Eu acho injustamente, eu acho que depois que baixar os ânimos, as pessoas vão ver que essa temporada teve coisas muito boas, que teve problema sim, mas ela foi uma boa temporada. Mesmo assim, mesmo com toda essa divisão, com todas essas críticas, com tudo isso, eu tenho certeza que o hype pros spin-offs vai ser absurdo. As pessoas vão querer ver os spin-offs. E não tinha necessidade de você deixar um gancho, uma ponta solta, mas vai entender cabeça de produtor, né? Mas assim, eu achei que ficou bom, assim, me convenceu o Bran como rei de Westeros, assim, como esse cara abnegado mesmo das suas vontades e tal, e como um rei que vai ser muito solícito às manobras do Tyrion, que é um cara que eu acho que a gente acredita que vai ser um bom governante, né, de qualquer forma. Sim. Principalmente depois do que aconteceu com a Daenerys. Foi meio que a cereja do bolo para que ele se tornasse um cara apto. É curioso, porque a gente já viu o Tyrion nessa mesma posição, e ele foi um bom governante, ele fez coisas boas. Só que foi durante o Joffrey? Foi durante o Joffrey. Então todas as merdas que o Joffrey fazia caíam no colo dele. Então ele acabou sendo odiado por conta disso. E eu também gostei da solução do Bran. Eu achei que foi uma solução inteligente, uma solução coerente com aquele mundo. E a Inglaterra, pessoal, uma hora eles vão diminuir o poder do monarca mesmo e tocar o barco por conta própria. Sim, é o que a gente pode esperar. Mas eu tava lendo, eu li um tweet engraçado que era assim, que o corvo de 3 olhos pode viver até 1000 anos. O Bran ainda é adolescente. O melhor ainda, eles não vão ter que fazer essa reunião durante muito tempo. Eles vão poder mandar um corvo só perguntando: Bran ainda tá vivo? A gente vai fazer uma reunião? Tá sim, não precisa ainda não. Tá, beleza. Eternamente. Quer mais estabilidade que isso? Um rei que não morre? É basicamente Rainha Elizabeth. Já diria o Charles. Avançando, então, nós temos o banimento do Jon, que a gente já tratou, né?
E temos as despedidas dos Stark, né? Cada um agora vai para um canto. A Arya embarca para o oeste, né? Como uma aventureira. O Jon vai para patrulha. Patrulha da noite. Patrulha. Fazendo aspas. Patrulha. Né? Patrulha. Sem saber de nada. É Jon Snow, gente. É o João das Neves. E a Sansa vira então a Rainha do Norte. Foi bonita ver a cena dela como Rainha do Norte. A cena deles foi bonita, esse intercalado do destino dos 3 personagens. Sim, foi bem interessante. E HBO, assine um contrato com a Maisie Williams para mais umas 15 temporadas da área desabravando o Westeros, os 7 reinos, o continente, o planeta, qualquer coisa. A galáxia. Ela já teve em Doctor Who. Podia mostrar a transição dela de Arya pra Lady Mi, que era a personagem dela em Doctor Who, que não morria e que tava até o final do universo desbravando coisas. Ela e o Bran, então, pode fazer companhia um pro outro. Pela eternidade. Gente, eu tenho uma dúvida. A Brienne não tinha jurado que ficaria protegendo a Sansa? Por que ela estava no conselho de Porto Real? Por que a Sansa não precisava mais de proteção? Ela tem um exército inteiro. Faltou mostrar uma conversa ali entre... Valeu Brienne, isso. mas assim, eu tô bem aqui no norte, vai proteger o meu irmão. Faltou porque eles poderiam ter trocado aquela cena ridícula da Brienne escrevendo coisas fofas sobre o Jaime naquela porcaria daquele livro. E colocado essa cena, porque agora que o norte é uma nação diferente, é um país diferente, eu acho que o buraco é mais embaixo, né, da Brienne simplesmente ficar em Porto Real. Eu acabei de ver aqui na internet um meme que era da Brienne fechando o livro, aí alguém gritando assim, não, ela fechou o livro depois de ter posto a tinta ainda fresca, vai borrar tudo. Ela cagou a página do Jaime pra mostrar que o arco do Jaime foi cagado. Eu acho que uma das reflexões que eu queria fazer, né, é qual foi o preço do poder pra cada um dos personagens. Acho que dos 3 personagens principais que a gente viu nesse último episódio, né? Qual foi o preço pro Tyrion, pra Daenerys e qual foi o preço pro Jon? O que vocês acham que seria? O preço pro Tyrion foi o caminho da redenção. Eu acredito que... Eu achei que aquele discurso dele que ele fala... Eu também amo ela, sabe? Ele também ele acreditou na Daenerys. Ele cometeu muitos erros. Pra ele não foi fácil ter que tirar a Daenerys, mas foi a escolha agora. Ele vai ter um caminho de redenção pra fazer o que é certo. Da Daenerys, o preço dela foi... Ela não podia passar daqui, sabe? Ela... De uma pessoa que teve que ser parada. Pro Jon, cara, eu acho que o preço que ele pagou foi... Eu acho que o Tyrion fala, né, que o amor é o final do dever e o dever é o final do amor, entende? De que ele tinha... Eu acho que o fato dele ter que matar a amada dele por um bem maior foi o preço que ele teve que pagar. Eu entendo isso, mas aí vamos de novo. Um problema que não é dessa temporada, é da temporada passada. Essa relação da Daenerys e Jon é horrível, foi muito mal construída. Foi assim, então eu olho isso e falo, ela morreu, mas pra mim o grande amor da vida do Jon é a Ygritte, quando não deveria ser, quando a história construiu de um jeito que era pra ser a Daenerys. Só que eles fizeram tão mal feito que a Daenerys acaba tendo um papel secundário em termos de amor pro Jon, se a gente compara. Não, sim, mas eu digo, mesmo não tendo sido uma história de amor bem construída, mas estava lá e foi mostrado que, assim, ao meu ponto de ver, que o preço que ele pagou foi ter que matar a amada dele, não, sim, sabe? Isso ficou claro. Isso foi claro. Ele perdeu aquilo que ele amava. Tudo aquilo que ele amava, que são as pessoas ali. A Daenerys, anteriormente ele tinha perdido a Ygritte, etc. O dever sempre fez com que ele perdesse a pessoa que ele ama. Qual você acha que foi o preço para cada um dos 3 personagens, do Tyrion, da Daenerys e do Jon, do poder? Qual foi o preço que eles tiveram que pagar? Bom, a Daenerys, ela foi passando por cima, né? Até chegar onde ela queria. Ela foi passando, queria um rolo compressor, né? O Tyrion, ele abriu mão do poder. Eu acho que ele foi aprendendo e ganhando sabedoria com o passar do tempo, com as desventuras dele, e viu que o poder em si não valia a pena. Aí ele chegou ali e aceitou, assim, vamos dizer, um bem maior e para ser útil, não pelo poder em si, para ter o poder.
o Jon, ele nunca quis o poder. Eu acho que ele sempre foi o pária, né? Então ele nunca quis o poder. Ele sempre viveu à margem da família, à margem das amizades, entendeu? Tanto que eu acho que, não sei, pelo menos que pareceu pra mim, o Sam, quando ele entrou lá na Estrela da Noite, foi o primeiro amigo que ele teve. De verdade. Então é uma coisa que ele sempre teve. Eu acho que ele sempre quis isso. Uma vida normal. É isso. Então, pra mim, eu fiz essa pergunta porque foi uma das coisas que eu vi nesse episódio, né? Eu acho que o preço do poder pro Tyrion foi ver o seu irmão e talvez melhor amigo, como ele mesmo diz, soterrado. Eu acho que nessa hora o espírito dele quebrou, assim, sabe? Ele não esperava por isso. Foi um momento, tipo, bem impactante no episódio pra mim, né? Eu acho que foi ali que ele se deu conta, ó, o preço é esse, eu vou ver quem eu amo morrer. Pra Daenerys foi ter que morrer. Tudo que ela queria conquistar pelo poder, ela acabou perdendo com a morte, porque já não era mais o lugar dela, né? E pro Jon, eu acho que foi ter que se afastar de tudo de todos. Ele perdeu a Daenerys, que ele amava, ele perdeu a sua família, ele não pode conviver mais com a sua família, ele não pode mais estar dentro do reino por uma questão de paz, para manter a paz. Então, né, ele vai ser para sempre um andarilho por aí e um pária. É o preço que ele tem que pagar. Eu acho que cada um pagou um preço bem alto acho que a Daenerys mais, né? Mas todos eles pagaram um preço bem alto por esse poder, para esse poder ser concretizado. Então, eu acho que essa é uma das mensagens que esse último episódio deixou para mim, pelo menos. Ok, então, gente, acho que é isso. Infelizmente, nós damos adeus a Game of Thrones, torcendo para que tenha... Torcendo não, eu não tô torcendo muito, mas quem gosta, né? Torcendo para que tenha algumas outras derivadas aí. Então, eu acho que é isso. Nos sigam nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram e nosso YouTube. Pode se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos. Tivemos muitas teorias hoje, tivemos muita quebra-pau e barraco, sangue nos olhos. Eu me despeço de vocês como a host desse grandes episódios e grande temporada de Game of Thrones. Tá decepcionado? Deixa aqui seu comentário, a gente também quer te ouvir. E é isso, beijo, tchau, tchau.